Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Queridos, como acontece a salvação de um pecador? Ela é obra totalmente de Deus. Ela é obra de Deus com a cooperação humana. Se é obra de Deus, só de Deus, os pecadores definitivamente perdidos são injustiçados por não serem salvos por Deus. Então, essas perguntas são fundamentais, são decisivas. Nós precisamos ter resposta bíblica, resposta clara, resposta firme e segura para essas perguntas. Essa é a grande questão. Como acontece a salvação do pecador? É só Deus que salva. Salvação é só obra dele, exclusiva dele? Ou ela é uma obra de Deus com a cooperação do pecador? E se a salvação é só obra de Deus, é ele que salva sozinho o pecador, aqueles que são perdidos, ou seja, que não são salvos, que vão para o inferno, eles estão sofrendo injustiça, eles são vítimas de injustiça da parte de Deus. Deus está cometendo injustiça para com eles. Pensem nisso. Atentem para isso. Você precisa ter consciência, entender isso, ter o ensino bíblico no seu coração e mente a respeito disso. Você precisa saber a resposta segura. João Calvino foi o formulador formulador principal da doutrina reformada da salvação. Calvino era francês. Ele nasceu em 10 de julho de 1509 em Noyon, na França, e faleceu no dia 27 de maio de 1564 em Genebra, na Suíça. Veja bem, Calvino faleceu em 1564. Eu nasci em 1964. Exatamente 400 anos depois da morte de Calvino. Ele morreu em 1564. Eu nasci no ano que fez 400 anos da morte dele. Sabe o que significa isso? Nada. Nada. Né? A não ser que ele era eleito e eu também. Pela graça de Deus. Jacó Arminië era holandês. Nasceu em 10 de outubro de 1560. Em Old Water, nos Países Baixos, ou seja, na Holanda. E faleceu em 19 de outubro de 1609, em Leiden, também na Holanda. Arminië viveu apenas 49 anos. E Calvino não viveu muito mais também, 1509 ao 1564. Arminië contestou os principais ensinos de Calvino quanto à salvação. E os alunos de Armínio colocaram essa contestação de Armínio em 5 artigos que eles apresentaram ao sínodo de Dort. Esse sínodo se reuniu, era um sínodo da Igreja Reformada Holandesa, que se reuniu nos anos 1618 ao 1619.
esse sínodo se reuniu para tratar dos questionamentos dos seguidores de Armínio acerca da doutrina da salvação. Armínio questionou, contestou os ensinos de Calvino. Os alunos dele apresentaram essas contestações ao sínodo de Dort. O sínodo se reuniu para tratar das questões. Será que os alunos de Armínio tinham razão? Será que Calvino estava errado nas suas interpretações quanto a alguns temas da salvação? Então o sínodo se reuniu. O que aconteceu? O sínodo confirmou o ensino de Calvino. Veja quais foram os 5 artigos de Armínio. Fale ali. Quais foram os 5 artigos que Armínio propôs em oposição, em contestação das doutrinas de Calvino? Quais foram? Incapacidade natural, que é o oposto do que nós vamos ver como depravação total do homem. Então, os arminianos apresentaram essa doutrina chamada incapacidade natural. Não é o oposto, mas tem muita diferença da doutrina da depravação total calvinista. Depois, eleição presciente. Posteriormente, nós vamos abordando um pouco essas questões. Eleição presciente. Terceiro artigo foi a defesa da expiação ilimitada, a graça resistível, preveniente e a perseverança condicional. O que foi formulado depois? Qual a resposta do sínodo de Dort a esses ensinos de Armínio? Qual foi a resposta? A resposta foi a formulação do que ficou famoso como os 5 pontos do calvinismo. Antes de Armínio, veja como é a providência de Deus, né? A providência de Deus. Antes de Armínio não tinha essa formulação tão precisa, tão ideal, adequada, apropriada da soteriologia de Calvino. Soteriologia é a doutrina da salvação. Soteriologia. Doutrina da salvação. Então, dessa contestação de Armínio houve essa formulação, essa resposta do sínodo de Dort aos artigos de Armínio. E qual foi a resposta? Foi formulada depois como total depravação, incondicional eleição, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos. No inglês é o anagrama TULIP. Só no português que fica TILIP. Mas nas palavras inglesas é o acróstico TULIP. E essa TULIP é bastante famosa também. Se expressa essas 5 doutrinas calvinistas da salvação. Quais são elas? Total depravação, incondicional eleição, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos. Então, querido, preste bem atenção nisso, porque a compreensão adequada dessas doutrinas influenciam muito a nossa vida prática. Influenciam a nossa mentalidade, o nosso coração e a nossa vida diária. As doutrinas da salvação podem trazer grandes benefícios para nós, se forem bem compreendidas. As doutrinas da salvação podem nos trazer grandes benefícios, principalmente para realmente glorificarmos a Deus. Glorificarmos a Deus com a nossa vida. Esse é o maior benefício, de entendermos de modo mais e mais preciso e correto e bíblico as doutrinas da salvação. O primeiro benefício é que nós vamos estar mais preparados, capacitados para vivermos para a glória de Deus. E haverão muitos outros benefícios
práticos, né? Práticos também. Por isso eu espero que você esteja muito interessado, dedicado, esforçado, envolvido em participar e receber o conteúdo desse novo curso que estamos começando hoje aqui na Escola Dominical. Então, desse debate dos seguidores de Armínio com a doutrina calvinista da salvação, desse debate surgiu um movimento conhecido como arminianismo, em oposição ao calvinismo. Então, o arminianismo ele surgiu ali a partir do Sínodo de Dort, um pouco antes com Armínio, né? E ele se estabeleceu a partir desse sínodo. Por quê? Porque os artigos dos seguidores de Calvino foram rejeitados, foram condenados, né, pelo Sínodo de Dort, mas eles continuaram comprometidos com essas ideias e divulgando essas ideias, né? E aí o arminianismo se espalhou pelo mundo e hoje essas doutrinas de Armínio prevalecem na igreja chamada evangélica no mundo inteiro. E, infelizmente, elas geram enormes perdas, problemas, prejuízos para a igreja. As consequências, os desdobramentos dessa doutrina, ao nosso ver, né, gera graves dificuldades, problemas, prejuízos para a igreja. Principalmente porque hoje ela é bastante aceita, amada, proclamada e praticada no mundo inteiro, chamado arminianismo. Porém, você precisa lembrar que o calvinismo não é só a doutrina da salvação, né? Calvinismo é muito mais que doutrina da salvação. Calvinismo é uma cosmovisão, ou seja, é um modo de ver o mundo, a vida, a história, a igreja, o ser humano. Calvinismo é uma cosmovisão de vida. Não é apenas doutrina da salvação. Porém, algo que se destaca, sempre se destacou na história da igreja, desde a reforma. Algo que muito se destacou foi essa ideia, esses tópicos da salvação, formulados por Calvino. E muitos então pensam que calvinismo é só tulipe, né? Por causa do destaque dessas doutrinas. Mas não é só isso, você tem que lembrar sempre disso. Agora, irmãos, por que nós devemos dizer que a soteriologia de Calvino é correta ou bíblica? Uma razão que nós devemos dizer isso é que a formulação de Calvino expressa a totalidade do ensino bíblico sobre a salvação. Lembre disso, a formulação de Calvino expressa a totalidade do que a Bíblia ensina acerca de salvação. O calvinismo leva em conta tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus sobre o tema da salvação. E é isso que nós precisamos lembrar e aprender e destacar em primeiro lugar e ter bem firme no nosso coração e mente. Essa questão da responsabilidade e liberdade humana de um lado e da soberania de Deus do outro lado na questão da salvação. Então nós vamos tentar entender isso, aprender isso, ter um certo domínio dessas ideias sobre acerca de responsabilidade, liberdade humana e soberania de Deus. Quanto à questão da salvação, o tema é muito amplo. Soberania de Deus, responsabilidade, liberdade humana. Nossa, isso aí abrange tanta coisa. Abrange tudo. Você pode tratar desse tema sobre
especificando cada questão da vida. Qual é a verdade de Deus, a verdade das Escrituras sobre soberania de Deus, responsabilidade, liberdade humana, quanto à igreja, quanto a casamento, quanto à família, né? Então, você pode usar esse tema e desenvolvê-lo em relação a vários assuntos diferentes. Vamos começar a tratar hoje dessa questão específica. Responsabilidade, liberdade humana e soberania de Deus no tocante ao tema da salvação do pecador. Primeira visão que nós vamos ter é essa. Vamos ler juntos? Passagens bíblicas que ensinam a liberdade e responsabilidade humanas quanto a receber ou aceitar a salvação. Então você precisa saber, ter essa compreensão, ter esse entendimento. Você precisa dessa consciência de que a Bíblia ensina do início ao fim. E a Bíblia ensina enfaticamente a responsabilidade, a liberdade do ser humano diante de Deus na questão da salvação. E essas passagens que nós vamos ver, elas parecem ensinar o livre-arbítrio do pecador sem Cristo. Todas essas passagens que vamos ver, elas ensinam a liberdade e responsabilidade humanas quanto à salvação. E parecem também ensinar o livre-arbítrio do ser humano. Ou seja, que o homem, de si e por si mesmo, tem o poder, tem a capacidade de se converter a Cristo, de seguir a Cristo, de abandonar o pecado e de viver para Deus por meio de Cristo. A primeira passagem que nós vamos ver, Gênesis 4, 6 e 7. Vamos juntos ali? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Falando de Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, isso é mandamento de Deus, isso é palavra de Deus, isso é verdade de Deus, para mim e para você, não era só para Caim. Lembre disso. Caim, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Se você se deixar levar pelos seus sentimentos, já falei isso aqui, né? Se você se deixar levar pelos seus sentimentos, você vai ser culpado. Você vai sofrer as consequências, tanto do mal que você fizer, como do castigo de Deus. Por isso, você é responsável. Você é um ser moral. Nós vamos aprender aqui hoje, irmãos, é a moralidade humana que Deus respeita, Deus leva em conta. Deus não ignora. E Deus cobra do homem, exige do homem, espera que ele haja conforme o ser moral que ele é. A natureza moral que ele tem. Isso tem que ser considerado quando nós falamos da questão da salvação. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Proceder bem, Deus espera isso. Deus exige isso de mim e de você. Proceder bem. Não há desculpa. Somos seres morais.
devemos escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado, o verdadeiro ou o falso. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Outra passagem, Números 14. Nós vamos ler muito texto, irmão. Pode se dispor aí, porque senão você vai sofrer hoje. Peça graça, disposição e força ao Espírito Santo aí, senão você vai sofrer muito. E não vai aprender, né? Porque quem está com o coração fechado, quem está indisposto, não aprende, não. Quem está com a mente fechada, não escuta direito, não. E não entende. Números 14, 11, 22, 23. Você passou 6 dias fazendo um monte de coisa. Hoje é dia de estudar a Bíblia. Então, pelo amor de Deus. Números 14, 11, 22, 23. Vamos lá? Se tiver ali, né? Acho que não está. Então, abra a sua Bíblia. Abra bem rápido, por favor. Números 14, 11, 22, 23. Nós temos que ter no nosso coração e mente uma consciência profunda, vívida, forte e intensa da responsabilidade, da liberdade humana, da moralidade do homem diante de Deus em relação à salvação. Isso precisa estar muito vívido, intenso, profundo no nosso coração, essas verdades das Escrituras. Primeiro texto nós já lemos, Números 14, 11, 22, 23 agora. Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Olha aí, a culpa de não crer, a responsabilidade de crer. Não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, o que fizeram o quê? Me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Deus não quer nem saber. Eles tinham que crer, Deus se revelou, Deus fez sinais diante deles. Deus está falando, eles tinham que crer. Primeira coisa, tinham que crer. Segundo, eles não podiam me pôr à prova. Não podia fazer isso. Não devia. Não era para me pôr à prova. Já 10 vezes. Então, tinham que crer. Não podia pôr Deus à prova. E o que mais? E deviam obedecer. Está dizendo, e não me obedeceram a minha voz. 23. Nenhum deles, olha a consequência. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Está vendo? Sério? Deuteronômio 30, 19 ali. Juntos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus está dizendo, céu e a terra é testemunha. Eu te propus hoje a vida e a morte. Escolhe a vida. Responsabilidade. Liberdade. Use a sua liberdade para escolher a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Tu e teus netos, bisnetos, tataranetos. Josué 24, 15. Qual o texto? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está dizendo, você precisa escolher a quem você vai servir. Você deve escolher. Você tem de escolher. Esse é meu chamado. Essa é a minha expectativa do Senhor. Tem que escolher a quem você vai servir. Josué, eu
e a minha família serviremos ao Senhor. Escolha. Jeremias 25, 3 a 9. Abra a sua Bíblia. Bem rápido. Jeremias 25, 3 a 9. Atente para esse texto, irmão. Atente para esse texto. Olha o que o Senhor está falando. Durante quantos anos? 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, Jeremias falando, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. 23 anos. Um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, totalmente fiel a Deus, dedicado ao ministério, anunciando a palavra de Deus ao povo de Israel. Mas vós não escutastes. 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. 5. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Então Deus dizendo, me busquem, me sirvam, andem nos meus caminhos, não adorem outros deuses. 7. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutasse as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, cativeiro na Babilônia. Deus está prometendo. Falei de Nabucodonosor, o meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. 23 anos. Pregando, insistindo, convocando o povo. Seja responsável. Use a sua liberdade. Escolha buscar a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Essa é a palavra de Deus para todo pecador. Para todo ser humano e especialmente para aqueles que são da igreja. Que dizem que são seguidores de Cristo. Jeremias 35, 13 a 17. Continua na sua Bíblia aí. 35, 13 a 17. Se você estudou a Bíblia bastante essa semana, você está tendo um bônus hoje. Se não estudou, você está tendo um castigo. Estudou na semana? Estudar aqui agora, lê agora. Jeremias 35, 13 a 17. Vamos lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada, fazei boas as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los.
Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. 17. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Deus fala, Deus conscientiza, Deus diz: use a sua liberdade, seja responsável, escolha o bem, não o mal, escolha a mim, não o pecado. O povo sempre diz o quê? Não, 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 não. Isaías 65, 2 a 7. Abra lá a sua Bíblia. Isaías 65, 2 a 7. Esse texto aqui é forte. Se prepare. Mas o mais forte vai vir daqui a pouco. Isaías 65, 2 a 7. Vamos lá? Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Terceiro, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco. Ih, Marco Antônio. Ensopado de carne abominável. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. 5. Povo que diz: fica onde estás. Fala para Deus, povo que fala para Deus. Fica onde estás. Isso eram os israelitas, aqueles que Deus tirou, resgatou lá do Egito. Não era os etíopes, os egípcios, os filisteus. Não é disso que Deus está falando. Não é desses. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz, Deus falando: tu és no meu nariz, Israel, como fumaça de fogo que arde o dia todo. 6. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente. 7. Das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes, e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga, devido às suas obras antigas. Hoje não é pecado, não é proibido comer carne de porco, mas tudo que Deus sempre diz que é pecado, o pecador continua amando e praticando. Ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, continua amando e praticando. Oséias 11, abra lá a sua Bíblia, corre para lá. Se você não fez isso ainda, Oséias 11, 1 a 7. Olha o que o Senhor fala aí. Primeiro profeta menor, acho que está depois de Daniel, é o único que eu sei. E eu já memorizei esse negócio já. Oséias 11, 1 a 7. Tentei memorizar, né? Vamos lá. Quando Israel, 11, 1 a 7, presta atenção aí. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava.
4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus serrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Eu quero ver qual a resposta que o arminiano dá para esse texto aqui. Vai meditando aí, irmão. Vai meditando. Mateus 21, 33 a 45. Porque aqui está nesse texto de Oséias, ele é um exemplo bem importante de crentes. Crentes. Vem na igreja todo dia, toda semana. Ouve, mas não obedece. Não se arrepende, não se quebranta. Não abandona o pecado. Não segue a Cristo. Eles são culpados, eles são santios, mais culpados ainda. Deus está dizendo para Israel, ó, o juízo meu sobre vocês será maior do que sobre qualquer nação da terra. Porque eu amei, eu escolhi, eu trouxe vocês. E eu cuidei, eu zelei. E eu investi em vocês. Agora vai para Mateus 21, 33, 45. Olha o que aconteceu com Israel. Irmãos, Israel foi o maior fracasso da história. O povo escolhido de Deus foi o maior fracasso da história da humanidade. Ele faliu, ele foi falido 100%. A falência de Israel foi 100%. Quando eu digo 100%, assim, total. Não foi, ele errou 90%. Não. Olha o que aconteceu. O que Deus diz? Jesus diz agora então, quando eles, no clímax da rebelião, o clímax do pecado de Israel, o clímax da rejeição de Deus, que foi a rejeição do Messias. Olha o que o Messias diz, 21, 33 a 45. Jesus diz, atentai, noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, ele está falando aqui do que Deus fez por Israel, desde o dia que os tirou do Egito, até a vinda de Cristo. Deus foi esse lavrador, que edificou, plantou essa vinha. Israel edificou, cuidou, zelou. Agora veja 34. Ao tempo da colheita enviou os seus servos, os lavradores, os profetas, para receber os frutos que lhe tocavam. 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Veja a história dos profetas de Israel. O que aconteceu com eles? Qual foi o destino de cada um? 36. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. 37. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Cristo está falando de si mesmo. Do que os israelitas fizeram com ele. 39. E agarrando, o lançaram no fora da vinha e o mataram. Crucificaram no Calvário. 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? 41. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores
que lhe remeta os frutos nos seus devidos tempos. Deus está falando agora de mim e de você. A responsabilidade passou para quem? Israel falhou 100%. A responsabilidade passou para quem? Está aí no verso 41. Você que diz cristão, seguidor de Jesus, que é filho de Deus. Eu e você. 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, ele mesmo? Essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Foi tirado de Israel. Será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Aqui o arminiano vai dizer: não, mas o homem tem poder, tem força, ele pode, ele consegue. Nunca leram essa parábola. Não, de si mesmo o homem pode. Ele é capaz. Ele consegue. Por outro lado, Deus está falando da responsabilidade, liberdade do homem, que ele é culpado e que ele sofre o juízo de Deus por não obedecer o que Deus fala. 44. Juntos, todo o que cair sobre esta pedra que é Cristo, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam, ainda bem, né? Pelo menos isso, eles entenderam. Eles parecem que não entendiam nada. Entenderam que a respeito deles que Jesus falava. 46. E conquanto buscavam prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profetas. Agora vai lá para Mateus 11, 20 a 24. Responsabilidade humana, liberdade humana, juízo de Deus. Porque nós somos seres morais. Deus fala, nós endurecemos o coração, nós desobedecemos. Nós afrontamos a Deus com nosso coração, mente, vida diária. Vem o juízo. Olha o que diz Mateus 11, 20 a 24. Mateus 11, 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. 22. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 11, 28 a 30. Ninguém vai poder comparecer diante do juízo e falar: Deus, mas o Senhor não foi justo, que o Senhor não me elegeu. O Senhor não me escolheu. Daqui a pouco nós vamos terminar falando de Lucas 22, 22. Mateus 11, 28 a 30. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo: vocês vão para o inferno porque vocês querem. Vinde a mim e vocês vão para o céu. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, e vocês terão perdão, paz com Deus e vida eterna. O ser humano vai para o inferno e se perde, porque ele quer, ele ama, ele escolhe isso. É o que nós estamos aprendendo em todas essas passagens. Ezequiel 33, 11.
Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Irmãos, essa é a verdade, é uma verdade da Bíblia. Deus não tem prazer que o ser humano permaneça destruído pelo seu pecado, escravo do pecado, e finalmente caia no inferno. Deus não tem prazer nisso, é o que a Bíblia está falando. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Alguns questionam se todos é todos mesmo, mas vamos supor que seja todos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Juntos. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja o quê? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3, 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mateus 23, 37. 23, 37. Falando mais uma vez do querer de Deus, do querer. Falamos do prazer, Ezequiel. Agora, todos, o que Deus quer? Todos cheguem ao arrependimento. Novamente, do querer, da vontade de Deus. Mateus 23, 37. Qual é a vontade de Deus em relação ao pecador? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Vós não o quisestes. Deus dizendo que Ele quer a salvação do pecador. E dizendo que o pecador é que não quer ser salvo. Todos esses textos que nós lemos e vamos ler, são os textos nos quais os arminianos baseiam a sua doutrina. Mas esses textos são contra eles. Os próprios textos que eles usam são contra a doutrina deles. Não dá suporte, não dá apoio, não dá fundamento para a doutrina deles. Porque deixado de si, por si, o homem sempre diz o quê? Não! Para Deus. Espero que você esteja entendendo. Deus diz, eu quero, não tenho prazer na morte dele, eu quero que o pecador seja salvo. Mas vós não quisestes. Olha João 5, 39 e 40. Examinais, e aí não é mandamento. Ele está fazendo uma afirmação. Vocês examinam as Escrituras porque julgais nelas ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter. Não quereis. Qual que é o nosso problema? Não queremos. Esse é o problema do pecador. Não quer. E de si, por si, nunca vai querer. Eu estou mostrando para vocês a liberdade e a responsabilidade do homem diante de Deus, que Deus considera a moralidade humana 100%. Deus valoriza a moralidade do homem 100%. Mas esses textos estão mostrando o quê? Mostrando essa verdade que a responsabilidade, a liberdade, a moralidade dele o faz culpado e condenado. Nunca o leva a amar a Deus, se arrepender, se converter e de verdade seguir a Cristo. Nunca o leva a isso. Nós vamos ver que Judas foi o maior exemplo. Apocalipse 22, 17, vamos lá? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E o quê? Quem quiser. Quem
quiser. Receba de graça a água da vida. Então Deus está falando, quem quer? Eu não estou colocando barreira nenhuma. Deus não estou colocando impedimento nenhum. Quem quiser. Lucas 13, 3b. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. João 1, 11, 12. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Olha aqui. Né? O máximo da rebelião, do pecado de Israel. O Messias. A rejeição do Messias. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você é responsável por crer, por receber a Cristo. João 6,40. Qual que é a vontade de Deus? Falando de novo da vontade de Deus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. A vontade de Deus, que todo homem que vir Jesus e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Continue, Romanos 9, 9, 11 a 12. Abra sua Bíblia. Tá não, Romanos 9, 9, 11 e 12. 2 textos em Romanos. Estamos indo do começo da Bíblia ao final da Bíblia. Para mostrar para você que ninguém que vai para o inferno vai porque Deus tenha alguma culpa, responsabilidade nisso, ou que Deus cometa alguma injustiça. E que deixado por si mesmo, ninguém quer, ninguém vai, ninguém se converte. Romanos 9, 9, 11 a 12. Vamos lá? Se com a tua boca, está isso aí? É isso aí? Mas vamos ler. Se com a tua boca confessares, é o 10, acho que é o 10. 10, 11, 12. Vamos lá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É o 10, está errado. Perdão, irmãos, é o 10. 10, 9. O capítulo está errado. 10, 9, vamos lá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando. Se você crer, se você confessar, né? Todo que crê não será confundido. Não há distinção entre judeu e grego. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando da responsabilidade do homem. E da liberdade que ele tem de fazer isso ou não fazer. Se assim ele quiser fazer. O problema é que ele nunca quer. Romanos 11, 17 ao 23. 11, 17 ao 23. Agora acho que está certo. Se não tiver, você me fala. Vamos lá? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, agora está falando a questão da perseverança daqueles que se converteram a Cristo. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos,
Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. 20. Bem, pela sua incredulidade os judeus foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. 23. Eles também, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. O texto está falando de responsabilidade, de liberdade humana. É só isso que está ensinando aqui. 2 Coríntios 6, 1. Ali, juntos. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Agora vai lá em Hebreus. Vamos ler vários versículos em Hebreus. 2, 3. Qual é o tema de Hebreus? Perseverança. Deus está dizendo, se você está em Cristo, fique firme, persevere, vá para frente, venha o que vier, ame, conheça mais a Deus, ame mais a Deus e obedeça cada dia mais a Deus. É a mensagem de Hebreus. Por isso nós temos todos esses versículos que nós vamos ler aqui. Hebreus 2, 3, vamos lá. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos apóstolos que a ouviram. 3:12. Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tome posição. Hebreus 4, 1 e 11. Juntos, 1 e 11. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. 6:11. Desejamos, porém, vamos ler juntos? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Agora 10, 23, 10, 23, depois 26, 36, 39. Hebreus 10. Vamos lá? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 12. Capítulo 12 agora. Vários versículos nesse capítulo. 12 de Hebreus, vamos lá? Na parte B aí, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15a. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se do quê? Da graça de Deus. 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, falando dos judeus lá do Velho Testamento, muito menos nós, os que nos desviamos, amar a Deus, adorar a Deus, seguir a Cristo. Se não faz.
experimentará Deus como fogo consumidor. Apocalipse 3, 11 e 20. Não tem mais nada depois de Apocalipse na Bíblia. Então, suspire, respire. Apocalipse 3, 11 e 20. Vamos lá? Vem, porque eu estou falando que talvez tenha alguém que pense, não, será que tem mais quantos livros ainda? Né? Vamos lá, sei lá, se está estudando a Bíblia esse camarada, né? Tem que falar para ele. 3, 11 e 20, vamos lá? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus sempre apela para a vontade, para a moralidade, para a liberdade, para a responsabilidade do ser humano. Deus está apelando aqui para isso. Deus valoriza o ser humano como imagem dele. Imagem dele, um ser moral. Tinha liberdade para pecar no Éden, mas continua com liberdade, limitada, mas continua. E principalmente com responsabilidade. E tem vontade. Deus está valorizando isso. E o pecador é julgado, condenado, porque é a imagem de Deus. E devia escolher a Deus. Apocalipse 9, 20 a 21. Vamos lá? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, falando do juízo de Deus liberados pelas trombetas, nesse capítulo. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, está vendo? Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vendo o homem deixado por si mesmo? Ele é condenado justamente, mas ele não se converte. Mesmo vendo o juízo de Deus derramado, que está em Apocalipse. Queridos, concluindo, essa é toda a Bíblia do arminiano. Isso que nós lemos. Toda a Bíblia do arminiano é essa. Eles não têm outra. Eles não conhecem outra Bíblia. Eles só conhecem o ensino, e ainda mal entendido. Porque, como eu falei, se entendesse bem, veria o que é o homem em relação a Deus, qual a posição do homem, qual sempre é a reação do homem em relação a Deus, por si e de si mesmo. O que é que sempre o homem faz? Mas essa é toda a Bíblia do arminiano. Não conhecem outra. Agora preste atenção nesses princípios, que eu espero que você consiga lembrar. Juntamente com os arminianos e com base nesses textos, todas essas passagens que lemos, juntamente com os arminianos, os reformados concordam com o seguinte. Fale comigo, juntos. A Bíblia enfatiza a responsabilidade e liberdade humanas. Deus nos valoriza e nos trata como seres absolutamente morais, porque foi assim que Ele nos criou. Segundo princípio, que aprendemos nesse texto, os arminianos, nisso nós concordamos com eles. Segundo, o homem não é um robô, um ser divinamente programado, impedido de fazer escolhas e realizar a sua própria vontade. Terceiro e, portanto, juntos, aqueles que não creem e não se convertem a Cristo é porque não querem, são rebeldes a Deus, são culpados e justamente condenados eternamente. Quarto, vamos lá? Ninguém irá para o inferno se verdadeiramente quiser Deus e a vida eterna. E 5, aqueles que usam a eleição, predestinação
como liberdade para o próprio pecado, estão tragicamente enganados. Porque tem gente que fala, não, mas se existe predestinação, não importa o que eu faça, como eu vivo, eu vou para o céu mesmo. Esses textos estão deixando claro que aqueles que usam a eleição ou predestinação como liberdade para o próprio pecado, estão o quê? Tragicamente enganados. E 6, Deus não comete injustiça ao enviar ou permitir que pecadores pereçam no inferno. É o que nós aprendemos nessas passagens, por exemplo. Deus não comete injustiça ao enviar ou permitir que pecadores pereçam no inferno. Mas as perguntas são, será que esses textos ensinam o livre-arbítrio do pecador incrédulo? Esse texto ensina livre-arbítrio. O homem tem liberdade, que é muito diferente de livre-arbítrio. Será que essas passagens estão ensinando livre-arbítrio do pecador? Será que esses textos ensinam que a salvação acontece basicamente porque o pecador escolhe Deus? Como o pecador é salvo? 90% Deus faz e 10% é ele? 99% Deus faz e 1% é a parte do homem? Deus faz 99,99% e o homem faz 0,001%? O pecador é salvo. No fim é ele que determina. Deus faz assim quase tudo e fica um tiquinho. Como uma música que eu ouvi, né? Eu ouvi e cantei muito. Um passo só, tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa o teu pecado perdoar. Essa parte do teu pecado perdoar foi eu que criei agora, inventei agora. Para que Ele possa a tua alma salvar, não sei. Será que basta Deus dá os 99 passos e o homem dá um? É assim que a salvação acontece? Será que eles ensinam, esses textos estão ensinando que a salvação acontece basicamente porque o pecador escolhe Deus? No fim é ele que decide. Deus dá todas as condições e recursos e no fim o homem diz sim ou não. E ainda, será que esses textos explicam a razão verdadeira que os pecadores se convertem a Cristo? Se você quiser continuar aprendendo, você vem aqui domingo que vem. Vamos orar. Pai Celeste, agradecemos a Tua palavra.